Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre classificação de medicamentos. Bom, classificação de medicamento é, na verdade, você entender qual que vai ser a ação, né? Então, como o nosso organismo, né? O organismo do ser humano, ele pode apresentar diversas irregularidades, intercorrências, desajuste. Então, nós teremos a medicação certa para aquele problema, né, que está acontecendo naquele corpo, né? Então, se o paciente está desenvolvendo aí uma proliferação de micro-organismos, tem que estar utilizando uma medicação que vai resolver esse problema, tá certo? Então, as classificações de medicamento, eles se enquadram mediante o problema que o corpo pode apresentar, ok? Então, por exemplo, eu tenho os analgésicos. Para que serve um analgésico? A gente sabe que o analgésico, ele serve para o quê? Para controle da dor, né? Então, só vai ser utilizado quando estiver a dor, ok? Diurético. Uma medicação diurética é aquela que promove o aumento da urina, da diurese. Então, só vai ser utilizado quando o corpo precisar desse tipo de resposta, né? Então, as classificações de medicamento vêm, né, com esse trabalho aí, com essa finalidade, tá? Aqui na tela vocês estão vendo aí algumas das classificações, e dentro dessas classificações, gente, o que acontece? Tem vários medicamentos. Então, analgésico. Quantos analgésicos temos aí no mercado? Tem dipirona, tem paracetamol. Tem medicações que têm ações que conseguem agir e que de forma de mais de uma forma, vamos dizer assim, acaba tendo aí se enquadrando em mais de uma classificação, né? Então, por exemplo, o dipirona, além dele tirar a dor, ele também controla uma febre. Então, antipiréticos, né? Ou antitérmico, que é a mesma coisa, né? Então, ele acaba se enquadrando aí em duas classificações, certo? Temos aí os antiácidos, né? Para controle de acidez, antiarrítmicos, então já pelo nome a gente entende que é o quê? Para controle de arritmias, então a medicação de ação cardíaca. Antibióticos para controle da proliferação, né? Para que uma medicação que inibe ou destrói micro-organismos, né? Anticoagulante, então a medicação o quê? Que atua na formação dos coágulos, então a anticoagulante. Se fosse uma medicação coagulante, né, que já é uma outra classificação, já é uma medicação o quê? Que promove a coagulação. Agora, o anticoagulante, ele o quê? Ele faz o efeito contrário, tá? No capítulo 4 do livro de vocês terão aqui detalhadamente as classificações dos medicamentos, e muitas das classificações vêm com alguns exemplos, né, de matérias-primas, né, então de composições que atuam dentro dessa classificação, né? Então, por exemplo, o antihistamínico. Então, a histamina é uma substância, né, que o corpo libera quando esse corpo tem sensibilidade a algo e ele teve contato com esse algo. Então, seria o que? A reação alérgica. Então, quando a histamina ela está presente no corpo da pessoa, após ela ter tido contato com aquele material, com aquele produto, né, que ela tem sensibilidade, o corpo vai reagir. Então, cada um reage de uma forma. Então, as reações alérgicas, os sintomas mais comuns da alergia, né? Então, temos as urticárias, que é aquelas coceiras, erupções cutâneas, que pode ser aquele carocinhos, né, uma lesãozinha no corpo, espirros, coriza, constrição de brônquios, né? Então, as reações podem ser as mais variadas, pode ter grau, né, de gravidade, pode ser mais ou menos grave. Então, assim, acaba sendo variável porque cada corpo vai estar reagindo de alguma forma, né? Então, para que eu possa
controlar essa situação, eu tenho que, né, utilizar alguma medicação que está dentro dessa classificação de anti-histamínico, que é o quê? Uma medicação que vai atuar em cima da histamina, né, inibindo essa substância, ok? Então, temos como exemplo aqui, ó, a prometazina, tá? Que é cloridrato de difenidramina, né? Também está dentro dos anti-histamínicos, tá? Temos os antitussígenos e os expectorantes, né? Antitussígenos e expectorantes. Então, são medicamentos que atuam na tosse e que também ajudam a expectorar a secreção, né? Então, temos aí a codeína, brominato de dextrometorfano, né? Então, os nomes são bem fáceis de falar, né? Para não dizer o contrário, tá certo? Então, as classificações são essas, né? É essa a explicação. Então, vocês estudem aqui o capítulo 4, tá? Principalmente dando atenção para a explicação. Então, o que é um antihipertensivo? São medicamentos que promovem a vasodilatação, né? Se ele promove a vasodilatação, vai aumentar o calibre do vaso, então aquele sangue que está passando na artéria vai ter mais espaço para passar, vai passar sem nenhuma dificuldade, sem nenhum aperto, né? Então quer dizer o quê? Que a pressão nas artérias vai melhorar, tá certo? Então vocês têm que atentar a essa explicação, ok?